E hoje nós vamos fazer o podcast sobre a Semana de Enfermagem 2026 aqui do Hospital Guilherme Álvaro. Chamamos Ana Cleia Viana Ruiz Amado para falar com a gente hoje, que é a responsável pela enfermagem aqui no hospital. Eu vou falar para o Bruno Pompeu fazer a primeira pergunta para ela. Ana Cleia, bom dia. Bom dia, doutora. Uma honra estar aqui com vocês e recebê-la nessa semana tão importante, a Semana da Enfermagem. Você é formada enfermeira desde quando? Me formei em dezembro de 2006. Não parece, né? Mas são quase 20 anos aí já na profissão. De estrada. E aqui no Guilherme Álvaro, desde... Aqui eu estou desde o início de 2014. Estou há 12 anos já aqui no hospital. A Ana Cleia, pelo que nós entendemos, o corpo médico, todo o staff de saúde tem muito respeito e admiração por você. Seja bem-vinda nesse programa. Obrigada, doutor. Obrigada, doutora, pelo convite. Queria agradecer essa oportunidade de a gente estar conversando e falando um pouco mais aí sobre o trabalho dessa categoria e tão importante na nossa equipe multi aí, que é a enfermagem. Então, Ana Cleia, quando a gente fala da Semana da Enfermagem, é importante a gente analisar o papel da enfermagem dentro do hospital, de um hospital tão complexo como é o nosso, o Hospital Guilherme Álvaro, né? O que você poderia falar a respeito disso? A enfermagem, isso é importante, né? Porque a maioria das pessoas, ela conhece a enfermagem beira-leito. A enfermagem assistencial, aquela que vai lá e administra a medicação, aquela que está atendendo, que está ali mais... A enfermagem ela é muito mais, né? A gente tem muitas áreas de atuação, é bem complexo, vai além dos procedimentos. A enfermagem aqui dentro do Guilherme Álvaro, que é um hospital de alta complexidade, ela vai além. Ela envolve assistência, ela envolve gestão, envolve técnica, raciocínio clínico e raciocínio rápido, né? A gente tem tomada de decisões ali que precisam ser assertivas de maneira muito rápida. Ela que permanece 24 horas, está continuamente ali com o paciente, ela que vai identificar os primeiros sinais de intercorrência ali e evitar possíveis agravos. E a gente tem enfermagem além do beira-leito, a gente tem enfermagem além da assistência. Hoje nós temos profissionais de enfermagem na auditoria, nós temos profissionais de enfermagem na gestão, nós temos enfermeiros no processo de compra, que melhorou muito o nosso processo de aquisição de insumos, a qualidade desses dispositivos aqui no hospital. Então, na educação permanente, no núcleo de segurança, no núcleo interno de regulação. Então, dentro dessa grande engrenagem, a enfermagem ela é a peça central desse cuidado, da continuidade do cuidado. Nós temos a população tem uma imagem que a enfermeira é quem está ali cuidando dos curativos, dos cortes, das feridas, está fazendo todo o procedimento à beira do leito. E hoje, já pelo começo, você já mostrou que não é só isso, né? Abrange outros setores. Por exemplo, se a gente quiser tiver uma situação como nós tivemos a Covid-19, 2020 para cá, o que você fala como a enfermagem atuou e deve atuar nas próximas pandemias, epidemias, sabe lá o que virá? A gente espera que não venha outra pandemia como a Covid, né? Que a gente teve que se desdobrar, a gente teve que estudar muito e trabalhar lidando com o inimigo ali. Mas a enfermagem ela é ciência, ela é técnica, é importante sim a enfermagem assistencial, essa enfermagem beira-leito, quem faz a análise da lesão, quem faz a prescrição, que hoje o enfermeiro tem a habilitação para fazer a prescrição de coberturas, o manuseio do leito dessa lesão, e essa enfermagem de gestão também, essa enfermagem de liderança, essa enfermagem técnica que atua nessas áreas. E a gente se prepara sempre estudando, né? A enfermagem
enfermagem estuda muito. Hoje a gente tem 60, segundo o nosso último levantamento aí do nosso conselho, a gente tem 60 especialidades aí, especializações, os técnicos estudando aí, fazendo pós-graduação. Então a gente se prepara muito, e quando na Covid a gente se desdobrou em dobro, triplo para poder atuar frente a esse desafio, e foi realmente desafiador. Ana Cléia, me diga uma coisa, vocês ficam bastante tempo com o paciente, né? Muito tempo, na beira-leito, com os pacientes. E aí isso advém uma criação de um vínculo com o paciente, né? Isso forma uma humanização, o que é muito importante. Eu diria que é uma parte fundamental, essa criação desse vínculo da pessoa que está cuidando com o paciente. Como que vocês conseguem administrar, fazendo a parte técnica, mas ao mesmo tempo criando esse vínculo com o paciente, que é tão importante? Isso talvez seja uma das maiores complexidades, você juntar a técnica com o controle emocional, com o atendimento humanizado. Então, a enfermagem, ela está continuamente com o paciente. Ela vai ter um vínculo e vai se criar com o paciente e com a família. A enfermagem, ela está com o paciente da admissão até nos momentos mais difíceis dele, das intercorrências, das tomadas de decisão ao longo do processo dele de internação. E isso faz com que se crie um vínculo grande na oncologia, um vínculo grande na UTI neonatal, que são setores que a gente tem um maior tempo de permanência e desafios aí frente a algumas áreas. Outras áreas também tem, mas a nossa realidade aqui, nossas unidades que têm maior tempo de internação, pela característica. Então, a gente associa a técnica, a ciência, e esse atendimento humanizado é um gesto, é um cuidar, é um tocar, é um olhar, é um explicar o procedimento que vai ser feito, aquela medicação que vai ser administrada, né? Os profissionais passam, às vezes o médico passa, explicou, o paciente está nervoso, ele está com medo, ele está ansioso, é tudo muito novo. E aí ele acha que entendeu tudo, ele responde para o médico que entendeu tudo, e quando a enfermagem entra no quarto, ele está com aquela grande ponto de interrogação no rosto, e é onde a gente faz novamente as explicações ali. Então cria-se um vínculo, sim, e a gente aprende a separar, é muito difícil, a técnica e ter esse controle emocional, porque você cria vínculo com ele, sim, com o paciente, com a família, mas de uma maneira técnica ali. Acho que esse é um dos maiores complexidades da nossa área. Ana Cléia, enfermeira Ana Cléia. Todos nós que trabalhamos aqui no Guilherme Álvaro sentimos orgulho do nosso hospital, como um todo. Eu não posso falar só de médico, porque é um erro. A gente tem que trabalhar com a enfermagem, ao lado da enfermagem, com a enfermagem ao nosso lado, com psicólogos, todos, com administrativo, senão não funciona, a máquina não vai funcionar. E você tem esse orgulho. Esse orgulho cresce a cada dia, porque nós somos um hospital SUS, 100% SUS, e atendemos gente carente, pobres, de todo o litoral aqui do estado de São Paulo. O que achas? Sem dúvida, eu tenho um orgulho enorme dessa equipe, é desafiador, como o senhor falou, o Hospital Guilherme Álvaro é um hospital de grande complexidade, nós somos referência para mais de 2 milhões da população, né? A região metropolitana da Baixada Santista e Vale do Ribeira vem para cá, e você vê a equipe se desdobrando, juntando assistência, técnica e humanização juntos, vendo que frente a todos os desafios, todas as complexidades, a equipe ela dá o seu melhor. Nós vivemos uma realidade que não é diferente de muitas instituições, que a gente tem um déficit de profissionais frente à demanda que a gente tem da instituição, com altas taxas de ocupação, e você vê a equipe fazendo o seu melhor, nas condições que tem, se entregando, se dedicando e trazendo esse compromisso, esse comprometimento com a assistência. Então, isso gera um orgulho enorme para mim, né, enquanto diretora de enfermagem, e tá passando visita e tá vendo e monitorando isso de perto ali com a equipe, a resiliência dos nossos profissionais de enfermagem daqui do hospital, isso é admirável. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ana Cléia, uma coisa que é um desafio também, nós estamos cheios de desafios, né?
A população, em geral, a gente sabe que está com problemas de saúde mental numa escala muito grande, né? E os profissionais de saúde também têm uma parcela grande de problemas de saúde mental, que a gente sabe que a gente trabalha muito em horários diferentes, jornadas noturnas. Como que isso daí impacta na enfermagem em relação à saúde mental? Esse tema, né, da saúde mental é um tema amplamente discutido e que mais precisa... um desafio, né? É mais um entre tantos. Mas a gente já vem discutindo isso, o nosso conselho, a Secretaria de Saúde também tem observado. Hoje a gente tem um dado recente do nosso Conselho Federal que mostra que mais de 60 mil, 70 mil profissionais estão afastados por saúde mental, profissionais de enfermagem. E todas as categorias profissionais, o técnico de enfermagem, ele vem em 6º lugar, com maior número de afastamentos com doenças relacionadas à saúde mental. Então, essa sobrecarga de trabalho o que é uma realidade, a gente não pode romantizar, mas é uma realidade, sim, dos profissionais da saúde, os profissionais de enfermagem que têm duplo vínculo, tem mais de uma profissão, o técnico que se desdobra entre o seu trabalho e a sua unidade, entre a sua família, às vezes está fazendo faculdade, o profissional enfermeiro também, nas suas especializações e com esse duplo vínculo. Então, isso é um desafio, precisa ser abordado. E quando a gente fala de mais de 70 mil profissionais, esse dado é do INSS, foi o Observatório de Segurança e Saúde do Trabalhador que traz. Quando a gente fala de 70 mil, esse número é maior, porque a gente tem as MEIs, né? Profissionais que trabalham em regime de MEI, a gente tem o estatutário, que não está nesses 70 mil profissionais. Englobado, né? Não estão englobados. Então, sim, é um desafio lidar com isso, e por isso que a gente fala de uma gestão humanizada, de uma gestão acolhedora, de ver dentro do que você tem, a maneira que você consegue atender. E por vezes, quando a gente fala de gestão humanizada, não é dizer sim para tudo. Porque por mais que a gente queira, a gente não consegue. A gente tem que gerir a equipe, gerir a unidade, gerir toda uma estrutura. Mas o que eu consigo fazer de melhor? O que juntos a gente consegue fazer? Não dá para a gente fazer dessa maneira, mas vamos tentar reconhecer um outro caminho? Então, essa escuta assertiva é o que a gente vem trabalhando, essa escuta mais das equipes e está dando esse apoio e recebendo esse apoio que a gente tem recebido com alguns grupos. A gente tem a parte da gestão, com esse olhar, a gente tem o psicólogo que trabalha hoje na nossa saúde do trabalhador, que está lá disponível, então pode ir ao SESMIT, tem uma enfermeira, tem um auxiliar de enfermagem ali para explicar os fluxos de agendamento, para passar. O nosso conselho também tem um programa, já vem desenvolvendo um trabalho com relação a isso. E a secretaria também, que está ofertando esse atendimento psicológico online também. Então, acho que várias esferas estão trabalhando junto, porque já conseguiram enxergar que a gente tem um desafio aí. E juntos, acho que a gente vai caminhando para tentar superá-lo. Porque a gente tem que avaliar que quando a gente fala jornada de trabalho, você está dando plantão noturno, você está dando plantão diurno, ao mesmo tempo você está lidando com 10, 15 pacientes diferentes um do outro, um que não está entendendo, o outro que está passando por um luto, o outro que está passando por um desentendimento familiar. Então, são várias complexidades de patologias juntas, que tudo isso daí faz com que, de alguma forma, reflita na pessoa da enfermagem, né, que está ali do lado o tempo todo, né? Então, acredito que essas pessoas, elas levando um lado humanizado para essas pessoas, ela também recebe desses pacientes também uma palavra de gratidão, uma palavra de agradecimento, uma palavra de que foi entendido, né, de que foi entendido mesmo pela pessoa. Então, isso também traz um alívio e também, de certa forma, um reconhecimento daquilo que você está fazendo. E você, nesse momento, quando você é reconhecido enquanto profissional, você também, ao momento que você está ajudando, você também está recebendo um retorno, que é o papel, mais ou menos, também, que a gente faz sem saber, todo mundo faz, que é o papel do voluntariado, né? Que você recebe mais do que dá, na verdade, né? Quando você está fazendo voluntariado. Então, acho que quando a gente está no profissional de saúde, independente de quem quer que seja,
você também está fazendo um voluntariado, né? Não pode ser uma coisa automática, não pode ser. E às vezes a gente vê que a gente está em alguns lugares e a gente vê que tem todo um processo muito automático. E essa automatização não é boa para o ser humano, né? Então acho que a gente tem que aprender a lidar com isso também, reconhecer quando existe profissionais que não fazem só a parte técnica, né? Que se importam com o seu eu, né? Com o paciente como um todo, né? Isso é importante. Cuidado de quem cuida também é uma estratégia de segurança assistencial, né, que a gente fala, e pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Sim, você precisa ser muito forte para você reconhecer que você está adoecendo. As lideranças precisam ter esse olhar para enxergar que o profissional está ficando diferente. Eu acho que a gente está bem envolvido nisso e estamos tendo apoio aí para poder trabalhar e cuidar de quem cuida, que é fundamental também. Exato. Enfermeira Ana Cléia, um jovem hoje decide fazer enfermagem. O que precisa... O que essa pessoa vai precisar, ou o que leva a pessoa a se voltar para uma vida difícil? A enfermagem é dificílima, é uma arte, né? Você resolver uma escara, né? Uma escara do tamanho de um prato é uma arte. Então, você passar uma sonda, passar um catéter, nós temos enfermeiros que passam catéter em jugular. Sim. Talvez eu não saiba mais. Então, o que leva um profissional a falar, eu vou por esse caminho? A enfermagem ela é desafiadora, mas ela também é gratificante. Então, para quem está começando, para quem está escolhendo agora, entrando agora na profissão, tem que saber que vai estudar muito, vai passar a sua vida estudando, porque a evolução ela é constante. Você precisa associar a essência da enfermagem, que é essa arte de cuidar, como o senhor falou, com toda a parte tecnológica. Então, isso é fundamental. Você vai passar a sua vida estudando. O enfermeiro, enfermeira analógico não existe não mais. Existe tem mais. que ser digital. Tem que ser digital. Tem que ser digital, tem que ser tecnológico. As tecnologias existem e elas vêm para nos ajudar. Aqui no hospital mesmo, a gente tem o prontuário eletrônico, né? Então, é a era digital chegando, as tecnologias existem. Então, a gente formou... Quando eu formei, a gente não falava de punção guiada por ultrassom. Hoje eu passo pique com punção guiada por ultrassom. Então, as tecnologias, elas existem, elas vêm, acesso venoso também guiado, a gente, né, vem aí para melhorar a qualidade. Então, são as tecnologias ao nosso favor e essa enfermagem aí tecnológica mesmo, científica. Maravilhoso. Ana Cléia, eu queria te perguntar uma coisa. Na sua trajetória, porque eu, como pediatra, eu tenho já mais 42 anos de formada já, algumas situações me marcaram na minha jornada aí da profissão. O que te marcou como enfermeira e como gestora agora? A gente tem, ao longo, né, desses anos, algumas histórias nos marcam bastante, a gente carrega, mas talvez se pudesse resumir, acho que parte de gestão Covid, com certeza algo novo, e quando eu fiz parte da comissão Covid, então nós nos reuníamos às 10 horas da manhã para traçar protocolos e às 13 horas o ministro ia fazer a fala dele pública e mudava-se tudo e a gente tinha que se reunir logo após e rever todos os protocolos, todas as estratégias ali. Eu brincava falando que para a equipe, até para a gente trazer, são histórias que a gente vai contar para os nossos netos. Nossa, todos esses desafios. E na assistência tem algumas, mas acho que tinha uma paciente oncológica em fase de terminalidade e ela já estava com a gente há algum tempo, então já tinha criado aquele vínculo e ela ia fazer aniversário há pouco tempo ali e ela tinha muitos amigos, era uma paciente jovem, tinha muitas amigas que se revezavam na visita ali com ela, a família, e procuraram a enfermeira que trouxe, eu era diretora da área na época, que trouxe para a gente a vontade de fazer uma festa de aniversário para ela. Era um bolinho. Falei, tá, vamos fazer um bolinho? Vamos fazer um bolinho, só que ela está no quarto com mais gente, a gente tem que fazer isso da melhor maneira. E aí toda a equipe envolvida, pensando que quando eu falo, preciso da listagem para liberar na portaria, era uma festa. Não era um bolinho, era uma festa de aniversário, era um festão. Mas ela estava em terminalidade.
né? Era o que a gente conseguia fazer de melhor para ela. Então a gente se reuniu, a equipe de enfermagem, a equipe médica, vamos ver espaço com segurança, né? Porque a gente tinha que manter ela em segurança. Conseguimos uma sala, a família entrou, chegou a me emocionar. A família entrou, decorou do jeito que eles queriam. Os filhos dela vieram. E nesse dia, ela não sabia da festa, era surpresa. Nesse dia, ela falou para uma técnica de enfermagem: eu sonhei que tinha uma festa para mim, que era uma festa surpresa e que depois do meu aniversário eu falecia, eu partia. E aí ela teve a festa, a gente levou ela em segurança até o espaço que estava destinado, ela viu a família, foi muito emocionante, os filhos ali, e era uma festa, tá, gente? Não estou resumindo, era uma festa. E ela, naquela noite, ela veio a falecer. Na mesma noite? Na mesma noite. O sonho que ela tinha tido, o sonho se concretizou ali. Mas é o que eu falo, nem sempre a gente pode curar, mas a gente pode fazer o melhor. A gente pode ter um atendimento ali humanizado. Um menininho jovem também, de 18 anos, recém-diagnosticado, que estava para entrar numa emergência oncológica, os nossos ultrassons ocupados, as salas ocupadas, e ele precisava de um catéter. E a gente se desdobrando, levei esse paciente para o centro cirúrgico, passei o pique nele, ele fez a primeira sessão e à noite, era uma sexta-noite, eu recebo um vídeo da equipe que a família pediu para encaminhar, onde eles estavam cantando louvor de agradecimento pelaquela químio dele, porque ela era um tumor que respondia muito bem à quimioterapia, então o resultado ia ser ali bem rápido. Então são fatos que a gente fala, nem sempre a gente consegue curar, mas a gente consegue fazer o melhor nas condições que a gente tem, por cada um de que passa com a gente. Então esses são alguns dos fatos, né? Mas alguns fatos nos marcam bastante, a gente carrega e nos faz crescer enquanto profissionais e enquanto humanos também. Eu queria saber de você o seguinte, como finalizando aí agora, que você acha, qual é a característica que um profissional da enfermagem tem que ter para executar a sua função? E qual é a mensagem final que você poderia deixar para todos que querem fazer, que gostariam de fazer, que queriam conhecer melhor a enfermagem, para os nossos funcionários? O que você poderia deixar de mensagem? Que a enfermagem ela é desgastante, nem sempre é valorizada, mas é uma profissão extremamente gratificante. Que a gente não perca a essência da enfermagem, que é conseguir juntar a técnica, a assistência, o cuidado humanizado e fazer a diferença por cada um daqueles que passam pelas nossas mãos. Eu acho que essa é a grande mensagem e que cada profissional de enfermagem tem o seu valor. Ele faz muito a diferença na vida de cada um. E, com certeza, eles levam cada um de nós, os pacientes, aí nas lembranças e nos pensamentos deles. Não vamos perder a essência da enfermagem, que é juntar a técnica, a assistência e o atendimento humanizado. Eu gostaria de parabenizar a você, Ana Cleia, em nome de toda a enfermagem daqui do hospital, e não só do hospital, mas de toda a cidade, né? Todos os profissionais que no dia a dia lidam com essa situação, principalmente aqueles que não ficam só automáticos, aqueles que perdem um minuto a mais para poder fazer a diferença que você falou. Então, eu queria deixar um abraço bem caloroso para todos vocês da enfermagem. Bruno, você quer deixar alguma mensagem? Ana Cleia, nosso respeito, nossa admiração, e vocês são essenciais, você representando todos os enfermeiros, toda a enfermagem aqui da Baixada Santista, em especial do nosso Hospital Guilherme Álvaro, que é um hospital SUS, 100% SUS, e nós temos assim, nós nos curvamos reverenciando você, o seu trabalho e a sua equipe. Parabéns. Obrigada, doutor Bruno, obrigada, doutora Ana, obrigada pela oportunidade de participar. Vamos aí iniciar a nossa Semana da Enfermagem, amanhã 12 de maio, e eu conto com a presença de toda a equipe aí que puder ir. Eu sei o quanto é difícil, mas para estar lá prestigiando, que foi feito tudo com muito carinho, com muito envolvimento para cada um de vocês. Estaremos lá, né?